Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica bem interessante. Vou ensinar vocês como calcular a quantidade de energia que o seu computador vai gastar e assim você poder comprar a fonte adequada para o seu computador. Vou ensinar a forma mais básica possível, mas vou fazer também um outro vídeo com a forma mais avançada. Mas antes de assistir o vídeo, não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, sem mais conversas, vamos logo para o vídeo. Então pessoal, já estou com o site aberto aqui, o PowerShuffle Calculator, eu acho que é assim que fala mesmo, né? Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? E basicamente para você calcular aqui quanto que o seu computador vai gastar e qual fonte você vai ter que comprar, você vai vir nessas configurações aqui. Você pode estar escolhendo também a opção básica, é o que eu recomendo que você escolha, principalmente se você não tiver tanto conhecimento de hardware. Aí nessa primeira opção aqui, você vai escolher o tipo de placa-mãe que você vai usar, se é uma placa-mãe para servidor, se é uma placa-mãe para desktop ou se é uma mini ITX. Quando é uma placa-mãe mini ITX, você vai ver que a aparência dela é bem pequenininha, aquelas placas bem pequenininhas, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó, mini ITX. Olha só essas placas aqui, ó. Tá vendo? Ela é tão pequena que ela não tem nem o slot para você colocar placa de vídeo. Ela tem, o tamanho dela é mais ou menos o tamanho de onde fica o painel traseiro ali mesmo. Ela é bem pequenininha mesmo. Se for esse tipo de placa, né? Aí você coloca aqui mini TX, mas vamos partir do princípio que você vai usar aqui uma placa comum de desktop ou uma placa de tamanho mediano, que você vá também colocar uma placa de vídeo aqui. Vamos escolher aqui a opção CPU. Aqui você pode estar escolhendo o CPU que você quer. Vamos estar escolhendo aqui, por exemplo, um i7-10700, né? Um i7-10700. Aí a memória, o que você vai fazer? Você vai verificar quanto de memória você tem. Se também é uma memória ou se é duas memórias. Como que você vai fazer essa verificação? Você vai instalar esse programa aqui, ó, o CPU-Z. Aí você clica, abre o CPU-Z. Aí na aba de memórias você vai ver quantas memórias você tem. Eu tenho 32 GB aqui, Dual Channel. Aí você vê aqui em quantos slots que estão separados essa memória. Pode estar 2 ou 4 slots, né? Até 8, dependendo da placa-mãe aí. Aqui tem 2 slots, então vou vir cá no programa, vou colocar que eu tenho duas memórias de 16 GB do tipo DDR4. Aqui para videocards, né? Aqui no caso é placa de vídeo, aí você vai colocar o tipo da sua placa de vídeo. Aqui no caso é NVIDIA, tá? Eu estou colocando aqui algumas coisas parecidas com o meu notebook, que eu estou gravando a partir de um notebook, e algumas coisas, né, aleatórias, né? Só para vocês entenderem mesmo. Quantas placas de vídeo que eu tenho? Eu tenho uma placa de vídeo só? Ou você quer colocar, por exemplo, um Crossfire ou um SLI, que é duas placas de vídeo juntas, 3 placas de vídeo, você vai colocar a quantidade aqui. No caso meu, eu quero uma só. Vamos partir do princípio que eu quero aqui uma 3060, uma RTX 3060. Aqui é para você colocar SSD, tá? Aí você vai colocar quantos SSDs você tem. Vou colocar que eu tenho 2 SSDs do tipo NVMe, tá vendo? Ó, M2 NVMe SSD. Vamos colocar que eu tenho 2 desse tipo. Se você tiver de outro tipo, aí você pode colocar aqui embaixo também. Vamos trocar aqui, por exemplo, colocar e vamos colocar um SSD SATA comum. Então eu tenho um NVMe e um SATA comum. Vamos partir desse princípio. Leitor óptico é gravador de DVD, né? Esse tipo de coisa. A maioria das pessoas não tem, né? Hoje em dia não se acha mais. Monitor, eu tenho o quê? Um monitor de 24 polegadas. E basicamente, né? Vamos ver, ó. O tempo de utilização do computador, eu vou utilizar mais ou menos 8 horas por dia. Eu uso umas 16 horas por dia, praticamente o tempo todo, porque eu trabalho com computador. Para games, eu vou usar para games, renderização e esse tipo de coisa. Quanto tempo? Eu uso umas 4 horas por dia para games. Eu acho que
talvez umas 8 para games, renderização de vídeo, esse tipo de coisa. Esse aqui é a montagem básica. Aí você vai vir e clicar no botão calcular. Quanto que eu preciso de placa de fonte para esse computador? Eu tenho um RTX 3060, eu tenho um i7 10700, tenho 32 GB de memória. Aqui eu tenho um monitor de 24 polegadas e eu preciso de 325 watts de potência no mínimo na minha fonte. O que eu recomendo para você quando é assim? Isso aqui é a potência básica, né? É um cálculo básico, tá? Você pode fazer o cálculo expert aqui. Depois eu vou estar fazendo um outro vídeo mostrando para vocês esse cálculo expert. Mas no cálculo básico, o que você vai fazer? Sempre jogar acima daquilo que deu no resultado aqui. Jogue pelo menos uns 150 watts para cima, porque aqui é muito assim aleatório. Por exemplo, se der 200 aqui, jogue uma fonte de pelo menos 400 watts real e 80 plus. Sempre escolha 80 plus, tá? Pelo menos 80 plus white, bronze, né? Gold melhor ainda, platinum. Mas enfim, 375. Vou jogar mais ou menos aqui uns 150 watts a mais. Então a gente vai precisar de uma fonte de 525. E sendo então 525 watts, a gente vai precisar de uma fonte aí de uns 550 mais ou menos. Tanto que aqui embaixo a recomendação é 600 watts, né? E você pode levar em consideração essa fonte de 600 watts caso você for colocar também muitas fãs RGB. Caso você for colocar também muitos dispositivos USB conectados ao seu computador ao mesmo tempo, então a gente vai estar fazendo o seguinte agora. Vou estar recomendando para vocês algumas fontes que eu considero ser fontes boas. Vamos aqui no Google e vamos colocar o seguinte: fonte 600 watts 80 plus. E vamos ver aqui algumas fontes que a gente pode encontrar aqui, marcas que eu recomendo para vocês. E vamos ver aqui o seguinte: a gente tem essa fonte 80 plus da Montec 650 watts que está num preço excelente. Pensem sempre assim: se eu preciso de 600 watts e eu acho uma fonte de 650 num preço muito bom, compre a de 650, porque você vai ter uma margem a mais. Talvez o futuro upgrade para uma placa de vídeo mais potente, essa fonte de 650 watts aqui, por exemplo, vai segurar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, essas fontes estão com preço excelente. E essa fonte da Montec, que eu recomendo muito pelo seguinte: é uma fonte 80 plus que tem 36 meses de garantia. Então é muito tempo que você pode usar o seu computador tranquilo. Caso dê algum problema, você vai conseguir trocar a sua fonte. XPG também muito boa, tá um pouquinho mais caro aqui, mas de vez em quando tem promoções dessas fontes de alimentação. Inclusive nos meus grupos do WhatsApp e Telegram, eu sempre envio ofertas e promoções dessas fontes aqui. Então se você tiver interessado em comprar mais barato, faça parte desses grupos. Os links estão aqui na descrição, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que tenha te ajudado, que tenha tirado as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo assim que possível. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!